Okay, let's go. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Consultório de Investimentos. Fazia tempo que eu não tocava aqui ainda, Lucão. Pô, quanto tempo já? Eu ia falar isso, Fabião, faz uns 3 episódios que você não aparece aqui, mas... Tá viajando muito. Viajando muito. Viajando muito. Ó, nos 3 que você não veio o Oswaldão, o Henrique, o Bruno. O Ronaldo veio nesses 3? Acho que não, né? Nesse agora eu não sei, mas eu tenho Mas vindo, tava bem acompanhado, bem substituído. Você, quando a gente falou do episódio de hoje, o Ronaldo, não, tem que ir. Vai, coloca lá, coloca lá. Tirou, honrado, assim, pessoal. tirou o Carter, falou, Não. vou participar. Não, eu tinha a visita hoje, desmarquei. Falei, não, cara, não vou perder não, porra. Que da hora. Tá, Pesado sempre tá aqui. hoje, hein, Ronaldão? Pesado o episódio de hoje. Pra caramba, é um cara que a gente gosta muito. Muito. É um cara que faz acontecer muito o nosso mercado. Ele trouxe novidades para o nosso mercado. Eu valorizo muito o lado empreendedor dele, então quero trazer muito esse lado empreendedor de pegar as coisas ali do zero e fazer acontecer, porque a gente sabe, a gente como empreendedor sabe como é difícil o dia a dia, como é difícil ainda mais no mercado financeiro, que é um mercado muito disputado, é um mercado que tem muito dinheiro dentro, para você competir não é fácil, e ele competiu muito bem, não só uma vez, 2 vezes competiu muito bem. Então, nosso convidado é o Thiago Salomão, que foi chefe de redação da Infomoney. Na Infomoney mesmo, juntamente com eles, criou o Stock Pickers e agora CEO e fundador na Market Makers, que tá voando e cheio de projeto. Cada vez o Salomão traz um projeto novo, então a gente vai debater tudo sobre isso. Obrigado, Salomão, pela sua presença. Uma honra para nós aqui. Obrigado pelo convite, obrigado pela presença de vocês, né? Pô, Fábio e Ronaldo aqui juntos, né? Já mostra um pouco da... fico honrado. Trouxe aqui um presentinho para vocês, deixa eu ver se está com as dedicatórias certas. Pô, que legal. É o Obrigado, nosso Thiago. livro que eu escrevi com o Renatão, que não está mais com a gente no Market Makers, mas é um dos fundadores. Mostra aqui, ô, Lucão. Eu sei que vocês não têm medo de investir em ações, mas é um livro legal aí para... Porra, essa dedicatória aqui, meu Gostou tá? da dedicatória? Pô, que se continue sendo o Lugano do mercado financeiro. Aí, Porra, ó. cara, isso aqui me faz... Cara, esse aqui é o melhor elogio que eu posso receber. Pô, e deixa eu contar um negócio, assim, eu não sou muito de aparecer, eu não... Na verdade, eu fico até meio sem jeito de aparecer assim no podcast, mas estava até contando antes de começar o nosso papo aqui, né? A gente teve um almoço lá atrás, vendo o projeto nascer e eu vejo hoje como o projeto tá, né? Vocês cresceram demais. Assim, Obrigado. pô, vocês estão de parabéns pelo que vocês estão construindo. E quando a gente almoçou naquela época lá, 2022, né? 22, isso por aí. Tinha acabado de sair da XP, né? Pô, 6 anos de sócio da XP e tava no momento ali, tinha acabado de sair pensando o que eu vou fazer, vou empreender, como é que vai ser. E vocês estão lá começando o negócio e hoje vocês estão voando, né? Então, 2022 foi um ano muito bom pra gente. até para quem vai empreender dentro do mercado, né? Eu acabo usando isso como um benchmark, assim, falando, Pô, que legal. assim, Que honra, tem um pouco daquela obstinação de acreditar que vai dar certo, ter lá um projeto e seguir persistentemente. Não ter plano B. É plano A e plano A. plano A e Que plano honra. A. Que honra, porque é recíproco. A gente acompanhou tudo que você construiu, o que você abriu mão, né? Porque você teve uma tomada de decisão que era difícil. A gente vai falar um pouco sobre isso, que é abrir mão de algo grande. Porque às vezes você começar do zero, você não tem nada a perder. Mas você tinha algo a perder. Você foi lá e fez. Então vai ser muito legal. Da hora. Primeiro a gente falou do Renatão aqui. O que o Renatão tá fazendo agora? Cara, o Vocês Renato- brigaram? Vamos Não, deixar olha lá, polêmica já aqui, ó. vamos fazer um Vamos corte deixar aí. polêmica Qual aqui, ó. corte? Qual foi a Vamos briga que vocês tiveram? O Renato saiu. Cara, o Renatão foi parceiraço lá desde a época do Stock Pickers. Construímos junto, construímos o Market Maker junto. Mas acho que entra um pouco na fase do o que é empreender e o que é trabalhar num negócio, né? Eu acho que é um pouco dessa ideia de não ter plano B. E eu acho que chega um momento que você começa ali a ter um pouco de se descobrir mesmo, né? Eu acho que foi uma descoberta para todos nós, né? Eu, o Renatão, o Josué, o Mate. E ele hoje está trabalhando num portal, fazendo até o que ele fazia na época do Infomoney, né? Fazia muito bem, gestor de redes, gestor de tráfego. E, pô, é um cara, a gente não brigou, assim, foi uma decisão ali conjunta, mas é um cara que, assim, guarda uma gratidão enorme pelo que
deu um salto no escuro ali conosco, né? Fantástico. E, enfim. Mas aí, e esse livro a gente estava construindo já desde a época do Stock Pickers. Ficou pronto ali, até na época quando a gente estava escrevendo, a gente falou pro pessoal da Companhia das Letras, que deu uma puta ajuda aí no livro. A gente falou, gente tá saindo da XP. Vocês querem o livro do Thiago e do Renato ou vocês querem o livro dos apresentadores do podcast da XP? Ele falou, não, a gente quer o livro do Thiago e do Renato. Não, então beleza, então vamos continuar. E aí o livro foi ao ar no ano passado. Vai ser muito legal, porque traz muito que a gente carrega aqui. Hoje a gente tem 130 mentores no mercado financeiro. E toda vez que a gente fecha com alguém, a pessoa acha que se eu sair da instituição, eu vou sair, vocês vão trocar? Eu falo, claro que não, a gente está com você. Tanto que às vezes nem fala a instituição que você está, porque a gente quer que você passe o seu conhecimento, o seu dia a dia. Quando você muda a instituição, não fica com a instituição. Por exemplo, sai do Bradesco para o Santander. O Bradesco não vai ficar com o seu conhecimento, você carrega para o Santander. Então, é muito legal esse pensamento, quando você valoriza a pessoa. Então, muito bom saber disso aqui. Pô, muito bacana esse livro aqui. Falar de ações, que é o que você gosta de falar, né? O assunto não está muito popular. Desculpa, o assunto não está muito popular, mas eu até brinco, né? Ações jamais estarão populares e baratas ao mesmo tempo, né? Para ação estar barato, não tem que estar popular. Para ação estar popular, não vai estar barato. Nunca vai casar. Vamos falar de empreendedorismo aqui, já eu quero trazer esse ponto. Quando que você olhou para esse mercado de oportunidade do podcast e que você faria a sua vida com podcast? Como que foi isso lá atrás? Bom, vamos lá. Acho que um pouco da minha trajetória, né? Eu trabalhei praticamente a vida toda, né? Foram 10 anos da minha carreira no Infomoney, mais 4 na Rico e no Stock Pickers e hoje no Market Makers, né? E o que tem em comum em todas essas áreas foi conteúdo. Sempre trabalhei com produção de conteúdo focado em bolsa. No Infomoney eu cheguei a ser chefe da redação, mas eu sempre quis trabalhar como analista de ações. Então, o trabalho do analista e do jornalista é muito parecido, né? No final do dia você tem que estudar pra caramba o negócio, conversar com várias fontes, validar. A diferença é o output, né? O output do jornalista é fazer uma matéria. O output do analista é decidir se vai comprar ou não uma ação. E quando o Stock Pickers nasceu, eu acabei desenvolvendo uma qualidade que eu não sabia que eu tinha. Assim, eu entrevistava muita gente no mercado, eu conhecia muita gente no mercado, mas eu consegui extrair informações que não estavam normalmente no Valor Econômico, na Bloomberg. Isso era bom, acho que é por isso até que acabou dando muito certo o projeto, lá na época na XP, mas também era bom para mim, assim, eu estava aprendendo muita coisa ali. Em que ano começou o Stock Pickers? Stock Pickers começou em abril de 19. Eu fui para Rico em janeiro de 19, trabalhei, foram os melhores 3 meses da minha vida, né, porque foram os últimos 3 meses que eu tinha um emprego só, porque antes na Infomoney eu era analista e jornalista. Aí na Rico eu era só analista. Aí em abril nasceu o Stock Pickers e eu me ferrei de novo, né? Porque eu virei podcaster e analista de ações, né? E o mercado também estava muito pujante, né? Estava crescendo. Acho que a minha vontade de empreender, assim, primeiro que a XP, ela te permite ter essa cultura intraempreendedora. De você criar projetos novos, né? Pô, lá o Stock Pickers ele nasceu comigo, que estava na Rico, o Renatão, que estava na gestão do tráfego no Infomoney. Aí de vez em quando aparecia o Matheus Soares, né, que é o meu sócio ainda no Market Makers, mas na época era analista comigo na Rico. E assim, de repente, pessoas de diferentes áreas se uniram e fizeram um projeto só. E a gente viu que dava para construir um negócio, principalmente se a gente olhasse para os pares que estavam acontecendo, né? Você via o Primo Rico, a gente não lembra disso hoje, mas o Primo Rico chegou a falar de IPO na Nasdaq, né? O próprio Traders Club fez IPO, Pablo Spire, né? Teve as negociações GQI, XP. Você lembra esse episódio aí? Até... Episódio marcante. Até eu brinco com o Murilo, às vezes, né? Até o favelado investidor virou milionário, né? Tipo, o favelado, o primo pobre ficou rico. Então, assim, você percebia que essa turma conseguiu criar um negócio e conseguiu fazer isso de maneira livre e perene. E eu acho que o que a gente estava construindo, eu já tinha um pouco de background, né,
do que eu já fazia, já tinha um certo conforto, né? O tempo de sociedade na XP. E a gente começou a negociar com a XP o próprio Stock Pickers. Pô, vamos tentar fazer o spin-off disso e tocar. Quando eu vi que ia ser um spin-off pelo No Mutual, aí eu resolvi dar esse salto que, como você bem disse, né? Acho que quando você é sócio de uma das maiores empresas do Brasil, é muito fácil você adiar seus planos, né? Porque empreender é isso. Empreender é não ter plano B. Empreender é você todo dia você dormir pensando, cara, mas tem que fechar aquele acordo lá, aquela conta tá meio alta, não sei o que, não sei o que lá, esse sócio não tá muito feliz, esse sócio está mais feliz, esse aqui, não sei o que, esse aqui pediu um aumento. Empreender é ter que conviver com isso o tempo todo. E quando você é sócio de um lugar, né, que você já tem ações, tem dividendos, tem um cargo, tem... É sair totalmente da zona de conforto, né, aquele lugarzinho quentinho, tão gostoso, para ir para um lugar escuro mesmo. Não é que é um lugar ruim, é escuro. Essa sala... Em certeza. Essa sala escura pode ser a sala dos sonhos. Mas... A porta da esperança, né? Só que a porta depende, da só que não, depende de dos você. desesperados, eu acho que... Só que essa aqui depende de você, né? E eu acho que quando você começa a pensar, isso o Jeff Bezos ensina, né? Acho que talvez foi o incentivo, dos vários incentivos que eu precisei para tomar essa decisão, acho que aquela frasezinha do Jeff Bezos da cultura do arrependimento foi a que mais me bateu, né? Que foi o que ele falou quando ele trabalhava num banco de investimento e largou tudo para abrir uma livraria online, né? Que ele falava, eu sempre deixava para o ano seguinte, porque, pô, tem o bônus, né? E o bônus chega lá já no ano, eu ganho, aí você, puta, olha quanto dinheiro, meu, será que vale a pena? Vou esperar mais um pouco, O que fez ele mudar a chavinha, né? Foi ele pensar no Jeff Bezos do futuro, né? De, pô, do que eu vou ter me arrependido lá na frente de ter feito? Vou ter me arrependido de ter ficado... de ter saído um ano antes do banco para criar um negócio, eu vou ter me arrependido de nunca ter saído do banco e não ter criado o negócio que eu queria ter. Então, acho que quando eu virei ao contrário, né, a ótica, né, do como eu estou enxergando a minha vida, foi muito mais fácil tomar essa decisão, né? Eu acho que dar certo ou não, o mercado é economia de maneira geral, né, o capitalismo... O dar certo está totalmente ligado a lucro ou prejuízo. Você criou um negócio, deu lucro, deu certo. No próprio mercado mesmo, fez um trade, deu lucro, deu certo. Mas eu comecei a dar muito mais valor à caminhada, ao processo. Isso, assim, no aprendizado que a gente está tendo, são 2 anos de empresa, né? Que a gente está tendo nesse processo, amadurecimento, percepção de mundo. Acho que isso... Já traz um aprendizado para a vida, que no final do dia é a vida, né? A gente está vivendo a vida. A vida, muita gente olha para o objetivo final, mas tem a, futuro, né? Tem a caminhada nisso, né? Então, assim, a tomada de decisão foi difícil, mas a gente tinha um propósito, tinha um sonho e estar bem acompanhado. Eu acho que também você está com as pessoas certas ali, que estão contigo para fazer isso acontecer, acho que isso dá um conforto enorme para dar esse salto. Você não salta sozinho, Sim, né? Porque quando você estava em Stock Pickers, criou a Stock Pickers ali no InfoMoney, de certa maneira, até podia errar, né? Você podia errar, eu volto lá pro InfoMoney. No pior dos... voltava lá, ficava lá tranquilo. O pessoal odeia o COI, né? Mas era um COI aquilo, porque o capital estava protegido. É verdade. No pior dos mundos... Boa analogia. A Market Makers não tinha isso. Né? Não tinha, não tem. Não tem, né? Ainda não tem. E não tem. É o que faz ser um negócio. Mas vamos falar dessa estratégia. Qual que você acha que foi a estratégia? Porque foram criados também outros podcasts, outras iniciativas para o mercado financeiro lá atrás. O que você acha que fez a Stock Pickers lá atrás com você se destacar? Depois a gente vem para o Market Makers. Então, assim, eu acho que o grande ponto do Stock Pickers para o Market Makers é que a gente não queria ser só um podcast. Talvez seja essa a grande diferença hoje do Market Makers. Quer dizer, é a grande diferença. Mas na época do Stock Pickers, eu acho que o que fez dar certo foi... A gente falou isso meio brincando, mas era isso, assim.
Se eu tivesse que criar o Stock Pickers do zero, talvez eu não faria. Né? Imagina, contratar um estúdio, contratar não sei o que lá. Tipo, a oportunidade surgiu lá dentro. Como surgiram vários podcasts lá na época. Que o nosso deu certo. Assim, acho que a gente levou mais a sério o projeto, a gente deu mais sorte, o conteúdo era melhor, não sei, mas deu certo. Então, e lá a estratégia era pura e simplesmente ser um podcast. Só que assim, tudo com propósito. A gente tinha, na época, na Rico, uma carteira de small caps. Então a gente usava muito esses podcasts. Acho que como todos os brasileiros que ouvem o Market Makers hoje, ou qualquer podcast, você ouve para quê? Para aprender algo novo. Para aprender com alguém que, por conta do podcast ter essa dinâmica da pessoa falar bastante, por muito tempo, ela fala de uma maneira mais solta, mais fluida. Então você vai aprender coisas que talvez nem numa sala de aula o cara falaria. Porque ele está lá numa coisa muito mais protocolar, muito mais preocupado, representando uma instituição, às vezes. O podcast, às vezes, o cara esquece lá, largou o crachá, sabe? Ele acaba falando coisas que... É muito legal. E você consegue extrair coisas assim. Então o podcast acabou sendo uma puta de uma academia de conhecimento. Aprender e, talvez o Florian Bartunek adore a gente, mas ele não ia sentar de frente comigo por 2h30 numa tarde qualquer, se não tivesse um microfone ali, uma câmera para gravar, né? Senão, Florian, vamos fazer uma reunião de 3 horas aí só para trocar ideia? Não, né? O cara tem mais coisa para fazer. Então, acho que o podcast acabou dando certo muito por isso, né? Ele entregava um conteúdo genuíno. No Stock Pickers, confesso que assim, ele não tinha uma estratégia muito clara, né? Ele vamos lá, vamos divulgar a nossa carteira de small caps, vamos falar pessoal investir pela XP, pela Rico, mas assim, é algo muito difícil de você metrificar. Geralmente a galera que já acompanha já é do mercado financeiro, então assim, não tinha ali uma estratégia tão óbvia a não ser fazer um conteúdo do caramba. No Market Makers já a história é outra. Né? No Market Makers a gente encara o podcast como um funil onde a pessoa vem, aprende pra caramba, vira seu brand lover, vira um heavy user, o cara que acompanha lá o tempo todo. E aí, quando a gente tiver alguma coisa interessante para oferecer, com base no perfil da pessoa, esse cara aqui, a gente sempre teve a nossa essência de investidor de ações. Então, a gente tem uma carteira recomendada, onde as pessoas que são assinantes do M3 Club, que é a nossa área de assinatura, o cara, além de vários benefícios que tem, tipo, hoje a gente está gravando uma quarta-feira, a gente tem a reunião, todo mês a gente faz uma reunião online e uma reunião presencial com os assinantes. Então, hoje a gente vai ter online e amanhã a gente vai ter um happy hour no Tatu Bola. E a gente sempre traz um conteúdo, traz acesso, traz interação. Tem muita gente do mercado que é membro do M3, então faz esse combo legal, pessoas que investem por conta própria, que tem uma grana relevante para tocar o dinheiro sozinho, com gestores, assessores, pessoal de family office, banker, muita gente que é do mercado, então deixa esse ecossistema bem rico. Então esse cara que já é mais um heavy user, ele vem para o M3 Club. Um cara que quer investir em ações, mas é um pouco mais passivo, tem o nosso fundo de ações, né? O Market Makers FIA, que replica a nossa carteira. Ele pode ir lá, tá na plataforma do BTG, da EQI, vai entrar agora em umas plataformas, talvez até o nosso papo aqui para o ar já vai estar lá. Legal. E agora tem um outro perfil que é um cara mais conservador, que é um perfil de consultoria, que nasceu agora a nossa consultoria. A gente nem está divulgando tanto, porque ela demorou tanto para ser aprovada, que a gente já tem uma fila de pessoas para serem clientes que assim, só estava esperando ela nascer. Então a gente está ainda botando esse pessoal para dentro, fazendo esse atendimento, quase como ir estruturando isso. Imagino que tem gente com você, desde 2019 deve ter, né? As pessoas te acompanhando, esperando esse momento, né? Desde 2016. E essa questão... 2016, não, é que 2016, isso é muito louco. Eu tinha um programinha na Infomoney chamado Visão Técnica, um programa de análise técnica, que
fazer de sexta-feira. Tem cara que me acompanha desde essa época. Eu acho muito louco isso. esperando. E essa questão do Brand Lover é muito forte com vocês, né? O M3 Club, vocês fizeram um evento agora no BTG Pactual recentemente, não fizeram? Lá no Rio. Foi muito bacana lá. E é uma audiência que está sendo bastante nutrida desde o início, antes do Market Makers. E você falou da consultoria. Eu vou usar aqui um episódio 184 com o Marcos Lisboa para te entender qual que é o racional por trás dessa ideia da consultoria. Por quê? Inclusive, um podcast fantástico, para quem puder depois acompanhar. Foi um dos mais legais que vocês fizeram, entre todos, muito bons. Eu acho que foi bom. Legal não foi, né? Foi bem triste aqui. É legal no sentido de conhecimento, fantástico. E que ele fala, um país condenado a um ciclo de infinito... um ciclo infinito de crises. Ele não falou um ciclo de crise, foi um ciclo infinito de crises. Isso daqui é bastante forte, né? Sim. Quando eu falo assim, ali foi uma aula, porque faz você pensar, e como você bem coloca, o Marcos Lisboa, ele tá ali para apontar as dores, os problemas. Foi um podcast fantástico. A consultoria nascer nesse contexto de um país que vive um ciclo infinito de crises. Qual que é a missão da consultoria? É exatamente abrir portas para esse investidor fora do Brasil, é encontrar nesse país que vive numa crise contínua e eterna o que há de bom? Eu acho assim, os dois assuntos, eles não estão diretamente relacionados, mas eu adorei a pergunta porque ela tem um ponto muito importante que fala sobre o pesquisador e o empreendedor. Mas só respondendo da consultoria, eu acredito que a consultoria ela vem para atender duas demandas aí. A primeira eu chamo de Dona Patrícia. Dona Patrícia é minha sogra. Um beijo, pô, amo ela. Mas ela não vai abrir um relatório do Market Makers para saber porque que a gente investe em Mills, Valid. Ela investe no nosso fundo Market Makers, mas porque eu falei para ela que é bom, é legal. Ela não fez uma análise minuciosa dos fundos ali. E ela gosta de ser bem atendida, bem assessorada e ter um tratamento de uma pessoa que tem um capital para investir, mas não quer participar dos nossos happy hours, nossas coisas. Essa é uma persona que tem um monte no nosso canal, né? Hoje a gente fala com mais de 5 milhões de pessoas por mês. Não são todos que investem na Bolsa, né? Porque não tem 5 milhões de CPFs na Bolsa. Então tem muita gente que não é investidor de Bolsa que nos acompanha. E tem também as pessoas que nos seguem como um heavy user, mas tem um sogro, uma sogra, um tio, uma tia que tem uma posição mais conservadora. Então, gostaria de ter um atendimento por uma consultoria. Essa é a primeira demanda ali que a gente percebeu bem forte ali, conversando com a nossa base. A segunda demanda, eu acho que aí é uma coisa mais estrutural, e a gente está vendo isso muito explicitamente, que é uma reestruturação na profissão assessor de investimentos. Eu acho que ela está passando por uma mudança a maior, clara, talvez, da história, né? Desde o surgimento. Que passa muito pela transparência de custos, né? Agora que todo mundo fala, né? Muito do fee-based. E eu acho que eu não estou aqui para tacar pedra em assessor, tá? Eu acho que muita gente aproveita um pouco disso para falar que ele é o problema e eu sou a solução, mas tem assessores bons e assessores ruins. Como em qualquer atividade. Como tem bons médicos. Médicos bons e ruins, isso tem em todo lugar. Mas a gente sabe que o modelo de consultoria, né, que é um modelo o fee-based, né, o consultor, ele é incentivado a cuidar do seu portfólio da melhor maneira possível e não necessariamente te oferecer algo que ele vai ganhar mais com isso. É meramente questão de incentivo. E eu acho que a consultoria nutre bem isso. E os assessores, a própria indústria já está migrando para isso também. Então, acho que é uma brecha ali que você consegue também entregar um serviço muito mais racional de investimento. Não fica uma coisa tão... o assessor pode ser o melhor do mundo, mas no final do dia, eles têm as metas, têm os compromissos, a empresa cobra isso, então... Às vezes ele tem que fazer algo ali que objetiva... Pode até ser bom para o cliente, mas ele acaba ganhando mais com aquilo também, né? Então, acho que tendo um modelo
que você tira ou minimiza esse conflito, você consegue entregar algo melhor. Mas enfim, acho que isso passa um pouco pelo lado empreendedor. Quando a gente começou o Market Makers, a gente não pensou em ter uma consultoria. A gente pensou em ter um podcast onde a gente usar os aprendizados para colocar em prática via skin in the game mesmo. Pô, vamos ter nossa carteira de ações. Agora a gente está investindo em Mills. Vamos lá visitar todas as locadoras, plataformas elevatórias e tal. Quem são os gestores sabem disso. Vamos trazer para cá e a gente pensou dessa forma, né? O podcast ia nos dar os insumos para a gente tomar nossas decisões de investimento. Vocês não criaram um produto para vender. Vocês ouviram o público para criar o produto. Exato. A primeira parte a gente não ouviu o público, a gente ouviu o nosso coração. Só que a gente tá vendo como está o mercado de ações. Essa segunda parte foi ouvindo o nosso público. A gente percebeu, cara, eu adoro vocês e tal, mas eu não sou investidor de bolsa. 90% do meu dinheiro está em renda fixa e tal. Eu só queria um serviço mais de consultoria. Então aqui tem um caminho aqui para crescer. Como é que faz para montar uma consultoria? E aí, pivoteia tudo. Vamos conversar com quem tem consultoria, com quem faz consultoria. Lado regulatório, lado de custo. Ficamos o ano inteiro estruturando isso. E agora ela vai nascer. Então, acho que tem um pouco desse lado do empreendedor, e aí, chegando no Marcos Lisboa, que você trouxe, que foi um excelente episódio, mas o Marcos, ele é um pesquisador que analisa profundamente, com uma técnica incrível, a economia brasileira. Então, assim, se tivesse um crachá ali, o trabalho dele tá, eu tô vendo um problema aqui. Tem que resolver esse problema. Olha aqui o que está acontecendo. Olha o que a gente já fez no passado. Ele pega muito no ponto de... A gente anuncia medidas, mas qual é a comprovação de que isso deu certo? Onde você viu que algo assim funcionou? Em qual país que deu certo isso? Me traga dados, me traga alguma coisa que comprove que isso é uma ideia boa, ou é simplesmente algo que saiu da sua cabeça enquanto você estava tomando banho e... eureka, tive uma ideia. Então, ele é um cara que pega muito nisso. Acho que uma missão que a gente tem, né, como podcaster, produtor de conteúdo, tomador de decisão de investimento, enfim, pessoa que trabalha propagando o conteúdo, é a gente ter muito claro quem é a importância da mensagem, mas também do mensageiro. Eu acho que o fato do Marcos Lisboa ter um discurso desse e um empreendedor talvez nunca ter um discurso desse, é que o empreendedor, por essência, ele tem que acreditar que vai dar certo. Vocês não começariam um negócio pensando, mas o Brasil é um ciclo eterno de crises e não vai prosperar. Não, cara, o empreendedor, ele tem que a gente está até brincando numa reunião recente, cara, eu acho que o empreendedor, ele não pode ser o cara mais inteligente da sala, porque se ele for muito inteligente, ele não faz aquilo. Ele vai olhar e falar, cara, é um otimista estrutural. Ele tem que ser otimista. Um otimista independente estrutural, persistente, perseverante e acreditar naquilo. Porque é muito de você estar quase que predestinado a fazer aquilo até dar certo. E o empreendedor, ele tem muito disso. Não tem fórmula mágica, né? Então, você tem que estar sempre acreditando que vai dar certo. Você falou do Marcos Lisboa, mas a gente teve um papo também uns meses atrás. Esse ano foi bom de papo aí de economia. Teve um com o Gustavo Franco. Foi tão pessimista quanto. Mas no final eu perguntei para ele, Gustavo, o que te faz acreditar no Brasil ainda? Sim, sabe, 30 anos vocês criaram o Plano Real e olha o que está hoje, né? Aí ele falou, Thiago, eu empreendo aqui no Brasil, eu moro no Brasil, eu tô aqui no Brasil. Acho que isso por si só já diz que eu acredito no Brasil. Só isso, sabe? E acho que tem um pouco disso, assim, o fato da gente estar vivendo crises atrás de crises não impede que surjam ótimos negócios, ótimas oportunidades. Até porque a gente não está falando uma coisa temporal, é uma coisa histórica, é coisa que a gente carrega de décadas. Tem que lembrar, né? O que faz uma empresa nascer, né? Empresas geralmente nascem porque existe uma demanda na sociedade e alguém cria a solução para essa demanda e isso resolve o problema da sociedade, mas ele cria de uma forma que o custo que ele gasta para criar aquilo vai ser menor do que o custo que ele
o retorno que ele vai ter para entregar aquilo. Né? Porque senão você cria uma solução para a sociedade, mas se isso não se paga, em algum momento você quebra. Né? Quer dizer, quando o juro era zero ou negativo, até... Teu público diversificado também vem com dores diferentes, né? Deve ter aquele... o cara que é mais arrojado, ele vai ouvir ações e ele quer ações. Tem a pessoa que... É a dona Patrícia? Que é a tua sócia. Ela já tem uma outra cabeça. Tem pessoas que vão te procurar... É o cafezinho. Pessoas que vão te procurar para dolarizar a carteira. Pessoas... pessoas para dolarizar a carteira. Como que você tem visto, Thiago, a demanda? As pessoas hoje elas têm, com esse advento de todo mundo poder ver pôr conteúdo na internet, tem muita gente aí boa realmente, mas tem muita gente que fala, o mensageiro, como você bem colocou, tem mensagens que vêm de mensageiros que não viveram aquilo ali, que não têm autoridade nem capacidade técnica. Como que você encara hoje essa onda de conteúdo e quanto que isso daí tem feito as pessoas dispersarem e que nível tem contribuído também? Que eu vejo pessoas falando abertamente sobre cripto, sobre dolarização, mas e o background delas? É diferente, você tem uma história por trás. Como que você encara esse fenômeno? Eu tenho uma opinião, não vou dizer polêmica, mas um pouco mais darwinista sobre isso. Você ter acesso à informação é ótimo. Ponto. Primeiro ponto. Eu, quando comecei a estudar o mercado de ações, conheci em 2008, cara, eu tinha um Folha Invest, que eu simulava a minha carteira. Nossa, eu lembro disso. E eu tinha livro de biblioteca. Não tinha tinha Infomoney, mas não era o que é hoje, não tinha XP, não tinha nada, cara. Assim, hoje você tem podcast, você tem livros traduzidos, você tem um monte de coisa. Então o acesso à informação é maravilhoso, é bom. Tem o risco do tal do... Quem é esse cara na fila do pão? Mas eu acho que até no passado mesmo, as pessoas elas tendem a aprender muitas vezes com erros. Assim, ela vai e entra no mercado da maneira errada, aprende aquilo e se torna uma pessoa melhor, né? O Florian Bartunek já contou isso no Fora da Curva, Guilherme Achê se ferrou com day trade e hoje são nomes incontestáveis no mercado financeiro. Eu acho que tem um primeiro ponto aí que é o que fez a pessoa procurar o mercado. Eu acho que tem uma coisa que também a gente tem que ter em mente é se a pessoa está indo para o mercado para ficar rico logo, eu quero ficar milionário, eu quero encontrar a quentinha ali, a sorte, aí vai propagar a pirâmide, de fato vai ter jogo do tigrinho, cripto e tudo mais, sim, da maneira errada, né? Enfim. Eu acho que vai muito do... Infelizmente, né? Se tem oferta, é porque provavelmente tem demanda, né? Se as pessoas elas soubessem, né? O caminho mais fácil nem sempre é o melhor caminho, né? Tem aquele diálogo de novo o Bezos, né? Mas ele com Warren Buffett, né? E fala, né? Você fez aí o que fez de maneira simples e ficou bilionário, né? Por que as pessoas não seguem o que você faz? E ele fala, porque ninguém quer ficar rico em 50 anos, né? Todo mundo quer ficar rico amanhã, né? Então, eu acho que vai muito do que o que faz as pessoas irem até o mercado, né? Então, eu acho que esse excesso de conteúdo, eu acho que vai até pelas próprias redes sociais. Você vê, acho que talvez hoje o grande mal da produtividade das pessoas, minha pelo menos, estava muito nas redes sociais. E a partir do momento que você começa a gastar aquele tempo com coisas mais produtivas, né? Até dentro das próprias redes sociais você consegue encontrar coisas produtivas. Eu acho que vai muito do que você está indo atrás, né? O que você está se propondo a fazer. A gente está ali todo dia com podcast, com conteúdo, com newsletters, trazendo informação, trazendo conhecimento. Mas é algo que as pessoas têm que estar dispostas àquilo, né? Então eu acho que tem um pouco tem uma fase meio darwinista aí, Ronaldo. Não sei se eu acho que o ser humano ele tende a ir pelos motivos errados,
toma ali uma pancada e aí fica pelos motivos certos. Eu acho que o grande problema no que a gente está vendo hoje é que muita gente está indo com muito mais do que deveria, porque essas casas às vezes permitem alavancagem e tudo mais, e aí, puta, aí é um problema socioeconômico pesadíssimo, né? Você perder tudo é ruim. Perder o que você não tem, aí ferrou, assim. Aí são anos de vida que ficam para trás até você se recuperar, até você se restabelecer. É muito complicado, assim. Eu digo isso porque, assim, não bem passei na pele por isso, mas vim de uma família, classe média, ok, nunca tive luxos, mas também nunca faltou nada. Mas meu pai tinha uma desorganização financeira que por alguns momentos da vida ele vivia de pagar a dívida de banco. Porque se enrolou, pegou o cheque especial, aí pegou uma dívida para pagar o cheque especial, não conseguia pagar e de repente ele trabalhava para o banco, não trabalhava para a gente, né? E aí você vê o quão desgastante isso é para uma pessoa, o quão... você tira a vida dela, né? Porque o dinheiro que você paga um juro, né? Nunca mais volta e Verdade. é super inútil, né? Verdade. Falando aqui do Market Makers, eu quero trazer o grupo como está hoje. O que tem dentro do grupo? A gente vê a Copa do Condado, tem muita coisa legal, você com iniciativas novas. Parando para pensar, o que tem dentro hoje? Tá ali o site. legal, tá já. Empreendedor, né? Não para de inovar. Mas tem que ser, né? Não tem jeito. Bom, o que é o Market Makers hoje, né? A gente tem o nosso Filé Mignon, né? Que é o podcast. E aí tá lá no YouTube, né? Tem nas plataformas também, mas tem um podcast toda terça e toda quinta. Terça-feira costuma ser ao vivo. 140 episódios. Aí no site a gente até atualiza com uma frequência menor do que deveria, mas porque também muito do fluxo já vem lá pelos canais. E a gente tem nossa newsletter. Toda segunda-feira eu escrevo uma newsletter. Toda quarta-feira o Mate escreve uma newsletter. E toda sexta-feira o Caio faz uma resenha de algum dos episódios da semana. E minha newsletter acabam passando, né? Até essa daí, o que eu diria para o Salomão de 15 anos atrás. Tem muito insight de mercado, mas também tem muita coisa ali sobre a vida. Essa newsletter, inclusive, nunca me perguntaram isso, né? Mas também se vocês fossem perguntar, desculpa, já vou cortar, mas qual foi a melhor lição que você aprendeu no Market Makers? Alguma lição que foi, assim, a melhor que você aprendeu no Market Makers? Tá aí nessa newsletter, que é o terceiro item dela, que foi o Floria Bartunek, quer ver, se você descer um pouquinho mais, aqui, essa daí. A dica mais valiosa que vale para qualquer pessoa de qualquer idade, e principalmente todo jovem que está ingressando no mercado. Faça sempre um pouco mais e seja gentil. Essa para mim foi uma dica, assim, quando o Floria falou isso, foi um episódio que a gente gravou com o pessoal da PUC-Rio. Falou, cara, ao invés de chegar na hora, chega um pouco mais cedo. Ao invés de entregar o que te pediram na hora, entrega um pouco mais cedo. E faz tudo isso sendo gente boa. Seja um cara que trata bem as pessoas, olha no olho das pessoas, respeita, não importa o cargo, não importa a função, não importa se é seu chefe ou seu subordinado. Faça isso sendo gente boa. Se você fizer isso, em algum momento vai surgir uma oportunidade. E quando surgir essa oportunidade, vão lembrar de você. Acho que o ponto principal é esse. Oportunidades sempre surgem, e quando elas surgem, eles vão lembrar dessas pessoas. Então, assim, aproveita que você é jovem, faz um pouco mais, chega um pouco mais cedo, entrega um pouco mais. Você já sabe o que o seu chefe vai pedir, faz antes dele pedir. Então, acho que foi uma dica que ele deu, que eu falei, cara, mas pô, como eu queria ter ouvido isso quando eu tinha... É que também tem isso, né? Às vezes você ouve isso com 20 anos, você fala, pô, cara, tá, beleza. Verdade, não sabe nada. Pronto pra mensagem. Eu acho que também tem um pouco de você tá pronto. Mas hoje... Quem faz isso aí, ó, o Lucão, viu? Lucão. Ah, é? Aham. Tá sempre gentil e entregando. Entregando a mais sendo gentil, pô. Muito bom, então assim, da porta para fora, temos o podcast, temos as newsletters. Da porta para dentro, a gente tem o M3 Club, que é a nossa área de assinatura. Ela não é aberta para novos membros. Ela fica fechada, a gente reabre ela a cada 3, 4 meses. Ali é a comunidade de market. O nome antigo era Comunidade Market Makers. Aí virou, se clicar, tem até o lista de espera ali, né? Que ela não fica aberta. Que a ideia é bem essa, assim, a gente botar pouca gente para dentro, mostra para eles como é que funciona, tá todo mundo ali enraizado na nossa cultura, aí a gente pode botar mais gente para dentro. Sempre de uma maneira que respeite ali. E a gente tem o fundo, tem agora a consultoria,
E aí tem esses projetos paralelos, né? Você falou da Copa do Condado, tem o Sports Market Makers, né? Que é o podcast voltado para finanças e esportes, que tá bombando lá no YouTube. E tem a Copa do Condado, que é o campeonato de futebol que a gente está fazendo com 32 times masculinos, 9 femininos. E que tá bem da hora isso daí. Então vamos por partes. Quero falar mais do M3 Club. Você tem ideia de quando que vai abrir a próxima turma? Vamos segurar? Cara, vai ser ano que vem. Ano que vem. A gente abriu recentemente. E a ideia é essa, botar um pessoal para dentro, sempre 3, 4, talvez 6 meses, pra gente, porque também é um produto que a gente vai sentindo a interação do pessoal. Então, ele vai se modernizando conforme o pessoal lá dentro vai trazendo. Vou dar um exemplo bem legal. Assim, logo no começo da última abertura do M3 Club, entraram uns caras de uma asset e eles jogaram. E tem um chat lá para todo mundo. E o cara falou: gente, estou precisando de alguém de back-office. Aí o cara, aproveitando, estou precisando de alguém da analista de crédito. Aí um cara falou: eu não sou de back-office nem crédito, mas eu trabalho com não sei o quê e estou procurando um lugar para trabalhar. Eu falei: não, gente, peraí. Aqui esse chat é para falar de mercado e tal. Vamos fazer o seguinte: criamos um chat vagas e oportunidades. Então, assim, hoje tem cara que eu acredito tá lá no M3 só para ficar lá vendo vaga, pegando vaga, divulgando. Então, são coisas que vão surgindo, assim. As discussões, elas começaram a ficar muito separadas em temas macro e empresas, então agora a gente separou o chat dessas duas formas. Entrou muita gente profissional do mercado, gestor mesmo, né? Analista de buy-side, gestor de fundo, alocador. Então a gente também criou um grupo só com esses profissionais também. Entendi. Porque a demanda deles é diferente. Às vezes eles estão até lá num modo meio stealth, só acompanhando, dando um apoio pra gente. Foi nichando. Alguns participam, mas aí a gente deixa até eles num grupo separado também, que é justamente pra, vou dar um exemplo. A gente gravou agora um episódio com a Mills. O episódio vai pro ar e tal, mas ali naquele grupo, a gente pode... Gente, vocês aí já investiram em Mills? Querem saber alguma coisa de Mills? Querem acompanhar o papo aí com a Mills, né? Você, já abre uma porta para se o CEO da Mills sai de lá com uma reunião marcada, com uma asset, 2, 3 assets somando tem 200 milhões de reais, aí é bom para todo mundo, né? A gente como investidor pode ganhar um novo acionista ali, parceiro. Para a empresa é bom que abre uma porta nova. Então você vai gerando valor ali, né? A gente fala que a palavra-chave do M3 é acesso. A gente quer dar acesso tanto para o cara que já é do mercado, mas principalmente para o cara que é de fora do mercado, mas quer ter essa experiência. Pergunta que não quer calar, Ronaldão. Por que a gente não tá lá ainda? Vocês deviam ter entrado lá, hein? Vai entrar, por isso que eu perguntei a próxima turma. A próxima turma a gente vai estar. E vale a pena. Colocar. Não, agora, vale. Só no evento do BTG agora, no último... Que foi lá no Rio, era só com membros. Tava aberta. Não estava aberta, não. Não tava. Acho que já estava fechado. Eu acho que já estava... Deveria ter alguma rebarba ali, mas a gente já tinha encerrado Tanto que foi o primeiro evento depois para os assinantes. Inclusive, aquele evento foi muito legal, porque ele foi um ponto de virada dos nossos eventos. Porque boa parte dos nossos eventos vinham assinantes, mas como nem todo mundo é de São Paulo e tal... Então a gente sempre chamava um cara de mercado, outro para manter a casa cheia. Aquele foi um dos primeiros eventos 100% assinantes. E o evento que a gente vai fazer agora no Happy Hour só assinante. Caramba, que legal. Então assim, aí você começa de fato a criar uma verdadeira comunidade, assim, um negócio, o cara se sente mesmo um grupo restrito. Não, eu sempre participei de grupos de mentoria, mas de mercado financeiro 100% não, né? Eu achei que tivesse aberta naquela época. Eu achei bacana, eu não conhecia, e eu comecei a ver as fotos, a proximidade, porque, ali é legal, a gente se sente privilegiado por ter esse contato contigo. E ali tem pessoas que também, como nós, são fãs e passam a ter acesso direto. Isso a gente valoriza muito isso, tanto que o aluno nosso ele tem essa proximidade com o professor, porque você quebra uma barreira muito grande. Nós sabemos, o Mota da Genial, que é o presidente do Morning Call, um cara fantástico. Conhece o Mota pessoalmente? Sim. Não, pessoalmente não. É uma figuraça. Não tive o prazer de conhecer o Mota ainda depois das 18 horas, assim, que falam que ele no bar ele é 10 vezes mais legal do que ele é na Genial. Quem não é, né? Mas o aluno ele tem então acesso a um cara
O YouTube passa a ter acesso ao cara aqui, ó, no Zoom aberto, no presencial, é o que você está fazendo algo fantástico. O acesso, ele é o que mais vale. Melhor você ter acesso do que ter dinheiro. Depois a gente vai buscar algumas informações privilegiadas aqui de data, tá? Não, a gente... A Não, gente vai estar dentro. Mas vamos estar dentro sim. vai estar dentro. Legal. Pode contar. legal. E a Pode gente contar. tá, assim, é um tipo de projeto que, pô, a gente sabe o quanto isso é valioso. Pra gente mesmo, assim. E porque tem muitas nuances que fica até difícil falar isso publicamente, e aí fica até mais fácil dentro de um grupo, assim. Mas, pô, por exemplo, a gente estava até refletindo sobre isso um dia. Qual que é o diferencial que eu e o Mate, né, as duas pessoas 100% focadas ali em análise de ações, que a gente pode trazer numa carteira de ações que, pô, um cara que está há 30, 40 anos de mercado já não traz, né? Uhum. E quando você faz uns eventos presenciais, pô, a gente já foi em café com empresa e tal, e aí você vê que certas pessoas que estão no mercado, elas têm uma visão tão viciada por ter vivido aquele meio lá o tempo todo, conversar sempre com as mesmas pessoas e que começa até a faltar um pouco de senso crítico, de até começar a cair em vieses até bobos, assim, do tipo, tá numa reunião com uma empresa e um cara faz um comentário ruim sobre a empresa na reunião e o cara fica bravo com o cara que fez o comentário ruim, né? Tipo, perde repertório. ao invés de você falar, pô, não é melhor entender por que o cara tá falando mal da empresa que você investe? Porque talvez tenha algo que você não tá percebendo ali, É né? uma soberba cego, que o né? tempo vai construindo, talvez? Eu não sei Ponto se é o cego, tempo, mas eu tô meio viesado porque eu acabei de ler o Hábitos Atômicos e eu aprendi como um hábito bom praticado por muito tempo faz um efeito positivo no longo prazo, assim como um hábito ruim. Então, às vezes é um hábito ruim que o cara praticava, mas não tem um efeito Ele nem ruim. sabe, Mas né, se que você faz isso por 5, 10, sabe, Você essa coisa potencializa. meio teimosa, meio pedante de, não, para de falar isso aí e tal. Se você faz isso por 15 anos, talvez você vai ficar um cara que fica completamente avesso à opinião E quando isso envolve oposta. dinheiro, isso é ainda mais grave. Né? E no mercado, você é obrigado a procurar defeito nos seus investimentos porque pô, eu só quero estar investido nas coisas que eu tenho certeza. Aí tá um ponto. isso é- Em relação até à condução, a gente já volta falando do M3, mas em relação ao podcast, pegando aqui um gancho. Ali vocês conseguem fazer isso muito bem. E é curioso que vocês não poupam o convidado. Vocês trazem assuntos críticos e ali é uma dinâmica que ela flui muito bem. Esse amadurecimento também da audiência, no começo vocês tinham mais resistência das pessoas, porque hoje eu vejo que o cara que vai lá já assistiu 3, 4 episódios, ele vai se moldando ao formato do podcast, porque a gente vê que tem muita abertura, as pessoas elas são pouco fechadas ali, vocês trazem dados, trazem informações, vocês fazem perguntas que são bastante difíceis para o cara responder, põe na parede. É um público fechado mesmo, sempre foi fechado. Mas é uma galera que responde Sempre muito foi fechado, abertamente. né? E você conseguiu abrir. Eu acho que tem um pouco do... Assim... Primeiro, uma coisa que eu faço sempre, assim, pelo fato dessa galera ser fechada, dificilmente eu faço entrevista com o cara sem ter sentado com ele antes, trocado uma ideia, Legal. mostrar, quase como é um pré-encontro, assim. O cara vê que, pô, cara, eu jogo no mesmo time que você aqui, eu sou do mercado financeiro, não tô aqui pra fazer pegadinha de jornalista Fazer e tal. recorte, te expor. Mas agora, por outro lado, cara, assim, eu tenho um interesse com você. E aprender. E extrair o que tem de bom. Então, assim, eu vou perguntar o que eu quero. Não o que vai te deixar confortável, não. Talvez, assim, não que eu seja indelicado, não que eu seja grosseiro, mas eu vou perguntar, assim, vai que você fala um negócio e eu acho que... Quer dizer, não fez sentido pra mim, eu vou perguntar, não entendi, explica melhor. Sabe, não... eu tô aqui pra extrair o melhor de você. Porque se eu tô aqui e não entendi o que você falou, imagina o cara em casa que não tá ouvindo com a mesma atenção, muitas vezes o cara tá ouvindo lavando a louça, fazendo academia, dirigindo. Pô, o cara não vai ter a chance de, pera, eu não entendi. Então
eu acho que volta um pouco daquele lance do interesse genuíno, assim, pô, eu quero aprender. Nisso aí, pô, talvez uma das entrevistas mais difíceis que eu fiz foi com o Ike, porque às vezes o gestor, ele é mais Que paciente. entrevista fantástica. Pô, valeu, Foi porque assim, Fantástico. Né? o gestor, ele acaba sendo mais paciente porque ele tá lá com um fundo aberto, quer captar, o mercado tá difícil e tal. Se eu perguntar 5 vezes a mesma coisa, ele vai falar, não, eu explico, Salomão. Tem um público muito qualificado que vai investir. O Ike hoje é parça nosso aqui, a gente troca o WhatsApp quase todo dia. Te surpreendeu a assim. entrevista com ele? Eu não tinha expectativa. Eu sempre trabalho com expectativa muito baixa. Eu sempre penso assim, bom, ele não levantou no meio, não me mandou tomar no... e foi embora. Então, se ele não fez isso, foi boa a entrevista. Porque, assim, é um cara que eu não tinha noção do que ia ser. Eu sei que ele tá voltando, ele quer aparecer, mas eu não tinha noção. Assim, é um cara que foi bem machucado pelo mercado. Não tô aqui fazendo juízo de valor, mas, pô, o cara foi preso 2 vezes. O cara foi colocado como o inimigo número 1 do mercado. Esse cara tem raiva, esse cara tem uma amargura. Esse cara, então, normalmente, ele não vai andar com a guarda baixa, ele já tá aqui, né? E, pô, como é que eu serei totalmente genuíno com um cara desse sem ofender ele? Então você vê que em alguns momentos da entrevista falava umas coisas que eu ficava... Eu acho que eu não entendi. Ele falou, você entendeu? Eu falei, eu acho que não. E eu trazia uma coisa, você vê até em alguns momentos ele demonstrou uma certa impaciência, uma certa... Até virou meme lá dentro, acordem! Quando ele falava pra gente toda hora no papo. Teve um ponto, pra finalizar, que ele achei muito bacana, que representa o que é ele de se reinventar. O que eu sei vale muito. A cabeça dele vale muito. Então, a assim, cabeça dele, o que eu aprendi, o que eu vivi, onde está meu preço. O final do episódio foi maravilhoso, assim, a maneira como terminou, mas a condução ela foi meio tensa, assim, você vê que a gente conseguiu ser genuíno. Aí falando, pô, mas eles deviam ter falado que esse cara ferrou com todo mundo. Eu falei, cara, mas assim, eu tô ali, qual é o meu objetivo ali? É aprender com o cara. Se eu virar e falar isso pra ele, falar, tá, beleza, então, falou, levantou e vai embora. Assim, eu quero aprender, não tô aqui, não faz nem sentido fazer não isso. Não sou juiz, não tô ali pra fazer juiz. Aliás, ele já passou por isso. Já fizeram por ele. Já fizeram por Tem ele. pessoas que só fazem isso. Então, assim, É mais cara, fácil. eu acho que existe um certo desprendimento. Assim, existe um certo... você tem que ter... talvez por eu ser muito curioso, sabe? Eu estava muito mais preocupado em o que eu posso aprender de bom com um cara que já foi um dos homens mais ricos do mundo. Foi top 6, né? Não foi 6º lugar do mundo? O que eu posso aprender com ele, eu acho mais útil isso do que eu falar, ei, você quebrou o mercado de capitais. Ele, pô, legal, e você fez o quê? Eu tenho história pra contar pros meus netos. Passa muito rápido o tempo, né? Porque agora veio um filme assim, eu lembro, o Jornal da Globo chegava à noite, OGX, cara, era 2007, 2006, 2007. Essa era a época boa. Então, nessa época, então, eu olhava, caraca, a gente tem um brasileiro aqui que, como passa rápido o tempo e como que as coisas passam por reviravoltas. Mas assim, quando a gente foi pro Rio recentemente, a gente jantou com ele lá, até brinco, foi um dos top 5 rolês da minha vida, assim, que eu fiquei, cara, que loucura, assim, tipo, porque ele tem uma coisa, assim, meio envolvente, né, ele tem uma energia diferente, Meio assim, um Ike, cara né? que... Meio Ike. Marcou, né? Assim, As não foi à toa que ele construiu o que ele construiu, mesmo com negócios que não deram certo. E alguns deram, né? A gente fala muito da OGX, mas a Eneva era a antiga MPX Energia, né? E hoje a Eneva, 10 entre 10 gestores têm Eneva na carteira, né? Então... Construiu muita coisa ele. Nossa, muito bom. Então, assim, se a gente pensar no grupo como um todo, vamos voltar aqui. M3 pra nós tem que estar nesse mercado. Acho que estaremos, porque para mim faz muito sentido. E até fica um convite para as pessoas verem quando você lançar, a gente divulgar aqui também. Tá? Pô, da fica hora, o convite, porque faz muito sentido. Somente a gente tem profissionais de investimentos que estão no segmento private, são gerente de alta renda, especialistas em investimentos que vão estar no mundo e vai abrir muita oportunidade para eles.
porque eu vivo isso muito com os empreendedores em si, tem um mastermind com o próprio Flávio Augusto, você aprende muito. E do mercado financeiro não tinha algo parecido nesse sentido. Então, pô, para nós faz muito sentido. Então, baita iniciativa. Foi só a primeira turma agora? Como que foi? Não, então, ele nasceu, esse aí, mais um ponto do empreendedorismo. Ele nasceu como comunidade Market Makers, que era o quê? Pô, a gente tem um fundo de ação, vamos deixar a galera que quer ver a cozinha do nosso fundo de ações ali na comunidade. Aí o cara assina a comunidade, vai ter a nossa carteira e vai poder, quando a gente fizer uma atualização na carteira, a gente faz uma reunião especial com eles e tal, assim, tipo... Não era algo assim... Não tinha um rocket science. É um negócio que fazia muito sentido pra gente. A gente, eu digo, o Thiago, amante do mercado de ações, coisa que eu faço há 15 anos e vou fazer até os 80 anos. Assim. A gente não falou muito do projeto do FIA. O projeto do FIA, do nosso fundo de ações, é bem simples. Se vocês conhecem o Charlie Munger e o Warren Buffett, eu sou dessa turma, eu sou o Charlie Munger porque eu sou mais velho, e o Mate é o Warren Buffett. A gente vai fazer hoje, a gente vai fazer daqui 50 anos o que a gente faz hoje, que é acompanhar a empresa, investir junto, porque a gente tem lá a nossa relação que nascemos um para o outro, assim, de uma maneira de amizade profissional, né? Também sou bem casado com a Fernanda, então tá. Mas a gente ama fazer aquilo. E a comunidade refletia isso. Mas em algum momento a gente percebeu que é um dos grandes problemas dos empreendedores, bom que a gente percebeu rápido, que o empreendedor é apaixonado pelo produto, que acha que aquilo que ele tem é a melhor coisa do mundo, mas, assim, a gente está falando de ações num momento que ninguém quer ações, né? O pessoal quer dolarizar a carteira, o pessoal quer renda fixa, produto isento, o cara tem 10 mil outras coisas mais legais do que ações, né? Então, um pouco da evolução da comunidade passa por isso, né? Então, o M3... Hoje, o cara que gosta de ações, ele realmente está lá e ele vai ser muito bem atendido, mas a gente dá também esse ingrediente secreto que é o acesso. Assim, é o estar conectado com pessoas que ou pensam que nem você. Então, às vezes você tem lá um clube de investimentos que você gere o dinheiro seu e dos seus amigos, você tem uns 10 milhões de reais, você simplesmente não tem com quem conversar porque sua roda de amigos é o cara que... nem entende nada de ações, lá você vai ter. Ou então você é um cara que trabalha num private bank, num family office, numa gestora, e você quer estar mais conectado com o mercado, você não quer ter simplesmente só a turma ali da agendinha da XP, do BTG. Lá você também vai ter. Você quer participar de outras discussões com pessoas... tem cara lá que trabalha em... family office lá no Nordeste, viaja o Brasil todo procurando tese de investimento e tá lá e fica... legal, e aí tem umas trocas super legais. Tem cara lá que, o cara trabalha há 20 anos no setor de energia. Aí, quando vocês forem falar de Equatorial, fala disso. Tipo, o cara sabe tudo. Então, assim, você fica valioso até pra gente também, né? Fica um negócio, assim... muito... Eu sempre fui meio avesso a grupo de WhatsApp, que, é distração demais. Cara, lá realmente você consegue encontrar coisas úteis. É intencional o grupo. A gente tem sinergia muito com a MB University. Por isso que acho que faz muito sentido. E aí a gente vai construindo coisas que vão entrando um pouco na demanda dessas pessoas. Então, recentemente, a gente fez uma mentoria sobre alocação de recursos. Porque a gente percebeu ali, através das nossas interações com eles, que minha maior dificuldade é como eu aloco o meu dinheiro de maneira diversificada. Eu já meio que sei se eu quero Petrobras ou Vale, Itaú ou Bradesco, Vulcabras ou Alpargatas. Agora, eu não sei quanto que eu tenho que ter em renda fixa, quanto que eu tenho que ter... E aí a gente pegou um dos caras que para mim é um dos melhores do Brasil disso, que é o Bruno Merola, que é um analista de fundos lá da Empíricos e faz toda a gestão dos FOFs de lá. Ele deu uma mentoria, espetacular, explicando ali como você fazer isso na sua casa. Então, é um pouco disso que a gente vai entregando ali dentro do M3. Né? Então, acaba passando... É um produto em construção. Muito legal. E agora, a Copa do Condado.
que se forma para sua cabeça. Mas tem muita coisa positiva, coisa negativa. Então fala um pouco mais sobre esse projeto, que, pô, mas é um projeto que já não é novo, né? Já tem um bom tempo. Assim, eu até... É um side job total, assim, não... Zero do meu foco ali de tempo. Eu criei com um único objetivo. Eu gosto de jogar bola. E eu conheço o mercado financeiro inteiro, sei quem gosta de jogar bola, sei quem não gosta. Na época da Copa do Mundo, 2022? Dois. Copa do Mundo foi no final do ano. Tá, aquele clima de Copa. Eu falei, gente, vamos fazer nossa Copa. Aí tem uns amigos na XP, uns amigos na Jive, blá, 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 blá. Juntamos 8 times. No final foram 7, porque a XP deu pra trás. Saí super bem da XP, mas a XP falou, pô, vocês vão jogar o campeonato do ex-sócio da XP? Enfim, hoje eles jogam, já são bicampeões esses malditos aí. O cara ganha. E mostra pra todo mundo, ó, ganhamos. E aí a gente jogou a primeira Copa. E assim, legal, divertido, pô, bacana. Durou um dia só. Cara, quando a gente começou a postar, a gente ganhou. Quando a gente começou a postar no Instagram, começou a chover gente falando, mano, como assim? Copa do Condado? Meu, quero jogar. Eu falei, beleza, vamos fazer assim, ó, já tem 8 times aqui. Se juntar 16, a gente faz a Copa ano que vem. Isso era novembro. Dezembro já tinha 30 times. Falei, caralho, fudeu. Vou ter que fazer isso daí agora. Então, em março, A Liga. a gente fez a segunda edição da Copa do Condado. Março 23. E aí fez maior. Tipo, a Copa que a gente fez foi só a gente ali. Aí nessa, a gente fez transmissão pelo Instagram. Aí começou a bombar ainda mais. Na terceira edição, que a gente já fez ano passado mesmo, aí a gente botou transmissão ao vivo no YouTube. Negócio profissa mesmo. E juntou 40 times. Aí nessa agora de 2024, a gente regrediu para 32. O mercado não está muito fácil, né? Então, muitas empresas foram sumindo, diminuindo. E tá rolando agora. Vai ser uma vez por ano. Show. Já entrou no modo automático. A gente foi ao contrário, a gente foi subindo. Então a gente não tinha time ainda, agora a gente tem. Então próximo. Quando vai ter a próxima? Agora tem uma galera Cara, aqui, com né? certeza. Com certeza vai Uma ser galera boa já. com certeza vai ser segundo semestre do ano que vem. Assim, a ideia é ela ter uma duração de 3 a 4 meses para dar tempo de todo mundo jogar, né, e tal. Porque às vezes a gente marca a Copa bem na semana que o cara sai de férias. Aí, então a gente faz a primeira fase, ela tem que ser longa o bastante para todo mundo jogar. Entendi. Perfeito, legal. E não, a gente quer estar envolvido nessa também. A gente quer se envolver porque o Puta, futebol cara. é... Assim, eu gosto tanto de futebol, eu sou muito suspeito a dizer... Ele tem a magia que é inexplicável. O futebol, ele é um esporte, primeiro que ele é muito menos meritocrático do que outros esportes. Então, assim, a aleatoriedade, a imprevisibilidade, ela pode mudar a história. E o futebol, ele exige que seja uma estrutura horizontalizada, no sentido de, tá, tem o capitão, tem o líder, mas, cara, o chefe da empresa, dentro de campo, ele não pode ser seu chefe. Então tem que ter uma coisa meio 300 de Esparta, assim, todo mundo jogando por todo mundo. Não pode ser aquela coisa de, não, vou respeitar ele porque ele é meu chefe e tal. E, assim, você tem que se desmontar. Né? Não é tão fácil, é um exercício dentro de corporações que é muito difícil de fazer. E a galera leva pra dentro da quadra as tretas de mercado, concorrência? Tem uns embates ali fortes? Ainda não. Aconteceu até casos curiosos. Os casos mais de... como é que é a frase? Cenas lamentáveis. As cenas lamentáveis que aconteceram foram até de parceiros de... A corretora e o escritório associado à corretora. No jogo teve lá algumas cenas lamentáveis. Mas, pô, eu torço tanto, eu tento fazer as bolinhas caírem em XP e BTG, não deu certo, Não deu cara. certo. E esse ano, pior ainda, porque o BTG tá de um lado, a XP tá do outro. Então, eles só vão se enfrentar se chegarem na final. Ia ser uma boa, né? Imagina uma final XP e BTG e dar o chute inicial, o benchimol com o Esteves, assim. Ia ser da hora, né? Ia dar um buzz legal ali. Isso. Ia pegar fogo. Mas assim, é um projeto...
acho que o que tem de legal dele é que acabou abrindo espaço para um negócio que eu adoraria fazer, mas talvez a gente jamais faria se não tivesse tido essa abertura para o esporte, que foi o Sports Market Makers. O que é esse projeto? Pra gente saber mais. Basicamente é um podcast de finanças e esportes. E o que a gente fez? A gente se considera... A gente acha que faz bem podcast. Sim, pelo tempo que a gente faz, a gente meio que encontrou uma fórmula boa de fazer. Mas a gente não manja tanto assim de esportes. A gente precisava encontrar alguém que soubesse tanto do mundo das finanças e esportes como a gente sabe do mercado financeiro. E sabe e tem os contatos também, né? E a gente conheceu o pessoal da Outfield, uma gestora. Ela nasceu uma consultoria de esportes, trabalhou fazendo muita coisa dentro de esportes, agência, publicidade. Em 2016, foi evoluindo, virou meio que um IB do esportes, foi evoluindo para boutique de M&A, foi evoluindo para agora uma asset. Eles são uma gestora. Estão muito conhecidos agora, você, São Paulino, deve ter visto a notícia do FIDIC. É um projeto da Outfield com a Galápagos. Eles que eu vi a Galápagos, eu não tinha visto a participação da Outfield. Porque a Outfield, antes de virar gestora, elas usavam a Galápagos como a gestora de barriga de aluguel. Né? Eles não tinham liberação. Quando virou gestora, eles se separaram, mas continuam os dois com essa expertise. Então, a Outfield, o Pedro e o Lucas, que são os fundadores e que participam do podcast com a gente, esses caras sabem desse assunto assim pra caramba, há muito tempo. Há muito tempo. E são mega envolvidos. Então, os caras estão nesse FIDIC do São Paulo. Aí, trouxeram o Maringá, que se tudo der certo vai ser o primeiro time listado na Bolsa. E já tivemos papo com o CFO. Maringá foi pra Série C agora, né? Subiu, então. Teve o CFO do Vasco. Talvez vai ter o presidente de São Paulo em breve, enfim. E aí a gente conseguiu fazer o que todo cara do mercado financeiro que gosta de esportes adoraria, que é ter o mesmo papo, a mesma profundidade de papo que a gente tem de taxa de juros, governo, gestão Haddad, falar do, vai dar uma briga isso aí, Palmeiras, nossa, falar de NBA. E aí, um ponto, a gente fala bastante aqui sobre isso, às vezes no nosso momento de descontração sobre SAFs. Então, a gente vê o Botafogo agora na semifinal de Libertadores, líder brasileiro, tem o Bahia que está fazendo um trabalho muito bem feito, até os que não são SAF, mas o Fortaleza, trabalho consistente, muito bem gerido, temos o Red Bull. Então, qual é a tua percepção? Quanto que ao longo do tempo a gente pode ver um cenário bem diferente dos grandes aqui no futebol brasileiro? O Testor comentou aqui, o Bahia vai ganhar tudo nos próximos anos. O Testor tá... nem o Botafogo começou a ganhar, já tá entregando pros outros. Quando você acha que pode mudar o cenário de grandeza do futebol por conta da organização financeira? Já mudou. Já mudou, né? Já mudou. Olha o que é o Fortaleza hoje. Olha o que é o Bahia hoje. Os times Tier 1 do campeonato, assim, tranquilo. O Atlético Paranaense está tendo um ano ruim, mas também estava tendo ali sequências. E ao mesmo tempo, olha o que foi o Vasco nos últimos anos. Agora, que legal que o Vasco está conseguindo se manter numa posição de... Mas foram 4 rebaixamentos, foram... Olha que a gente estava com uma Série B com Cruzeiro, Vasco, Grêmio... Então, assim, já mudou. A realidade... E vários clubes, assim, o Paraná Clube era grande, cara, tá agora retomando. E o Atlético Paranaense, ele conseguiu... Esses clubes têm uma coisa meio meteórica ali, né? Que às vezes é uma boa gestão, mas vou entrar um pouco nisso que eu acho que qual é o grande ponto aí, que para quem não é tão familiarizado, né? O futebol é um modelo associativo, né? Associação não visa lucro. Então, o futebol em tese não era para dar dinheiro. Só que ele movimenta muito dinheiro. Então, assim, você tinha pessoas não profissionais gerindo algo que gerava muito dinheiro, né? Os cartolas. É difícil ter pessoas muito boas assim, tipo, e ao mesmo tempo amadoras, né? Enfim. Eu acho que o que está ficando muito evidente é que as gestões profissionais estão dando resultado dentro de campo.
Tá claro isso. Sou palmeirense, então tô feliz da vida com o que o Paulo Nobre fez lá atrás, o Gagliotti e agora a Leila. O Bahia, o Bahia mesmo assume, eles se moldaram para conseguir atrair o Manchester City, para escolher eles como representante no Brasil. E tá dando o que vai dar. E O City Texas já tá... chegou a conversar com o São Paulo na época, né? O City, numa época. Eles olharam todos os times do Brasil. Hum. Bahia foi escolhido. Então, assim, é algo que está começando a mudar. E vai mudar e não tem jeito. São 20 times na primeira divisão. Alguém vai ter que sair para esses outros ficarem, né? E não foi sorte. O Flamengo, com bandeira de Melo, fez um trabalho duro, um remédio amargo para poder O do Palmeiras quase estruturar, caiu, né? o Paulo Pra fazer Nobre. essa mudança. Meu Deus. Quase caiu, Nossa quase, hein? senhora. Nada- Eu tava lá. Não tem espaço para amadorismo mais. Hoje o futebol é muito, Não tem espaço para amadorismo. muito, Não muito tem. competitivo. E você citou o Red Bull. O Red Bull não é SAF, né? O Red Bull é o que chamam de o clube empresa, né? Eu citei a SAF, sim. os clubes empresas Não, mas e, é que e ele é, os, mas os ele é um, bem geridos. mas ele é um time Associação bem muito gerida. bem estruturado. Só que eu vi, E olha o que tá sabe o acontecendo Thiago com Escuro? ele. Tá brigando agora para não cair. Em 2016 eu vi uma entrevista do Thiago Escuro, ele era É CEO, o do... ele não é mais CEO do Uhum. Red Bull, Não. né? Só que eu achei Mas que saiu ele esse era ano. CEO, é. Ele falando, olha, nosso planejamento é muito louco isso daí. Em 2018, perdão. Nosso planejamento em 6 anos é jogar uma Copa Libertadores. Pô, o cara colocou, olha, cabeça de empresa. Não é uma coisa, ele não tava falando, não, vou ganhar o mundo. Cara, ele falou, quero jogar uma Libertadores. Então ele entendeu que vieram de série C, B, A, pegam o Sul-Americano, pegam a Libertadores. Olha o planejamento que você não vê no clube, E aí, assim, só para também do os assunto, tradicionais grandes. o assunto SAF, SAF não é a solução, mas ela é o caminho para que um time consiga ter uma gestão mais focada nisso, né? Porque a SAF vai trazer transparência. Então, ela vai tirar um pouco o risco associativo, né? Tem um time aqui em São Paulo, né? Que não é o São Paulo nem o Palmeiras. A paixão perde espaço e entra a razão com a SAF. E tá perdendo um pouco de protagonismo, né? Por muito das decisões passadas. Agora tem uma nova gestão ali que tá tentando fazer mudanças ali, mas assim, você vê que hoje, por causa desses times mais bem azeitados, esses clubes grandes, né? Como sempre foram conhecidos, você não vai ter muito tempo para fazer besteira, não. Então, assim, você olha o Corinthians hoje. Você olha o Fluminense. O Fluminense tem uma gestão de elenco ali que começa a ficar complicado. Como é que você vai reciclar esse elenco com uma idade avançada, as dívidas? Você pega os times do Sul. O Internacional agora teve um baita ranking aí, 10 jogos sem perder. Mas Que eles vestiram se também, né, você colocaram. pegar ali o que o Internacional gastou... E assim, correu o risco de cair, né? Imagina um time desse, né, jogando uma segunda divisão. O próprio Corinthians fez uma janela grande. Se não fizesse essa janela, tava bem ferrado, né? Ele fez uma janela com várias compras antes e tava mal, né? Ainda tá, né? Ainda tá. Aí o Lucão, a corintiana. Cai, Lucas? Vai cair? Com certeza não. Assim, Com certeza de 44%. Temos dúvidas, hein? Temos dúvidas. E é claro, eu tinha separado aqui alguns nomes, porque Binho e o Salomão aqui, a gente não falar do Palmeiras. Tinha que ter um joguinho aqui. De ídolos do Palmeiras. Esse ou esse? Vou te pegar agora. Agora eu vou te pegar na curva, hein? Esse ou esse? Vamos começar aqui com Rony ou Daverson? Já começou desse jeito. Cara, impossível. Rony ou Daverson? Pô, fiz até um post hoje falando que o Daverson merecia a seleção. Cara, o Rony é muito injustiçado, mas tem que ficar com o Daverson porque deu uma Libertadores pra gente. Vamos lá. Daverson ou Dudu? Dudu, não. Pá, que isso, Dudu. Ídolo da década. Dudu Teve ou... um lance aí que O Cruzeiro, esse né, ano que- foi Mas embaçado. não abalou. Não, abalou sim, pô, abalou. Mas tá suando sangue pra voltar pro time. Mas Boa. o que ele fez por nós ali, aquele chapéu ali naquela época, né, literal. Aquele lá foi, né? Pô, foi o Tava, quem né? comprou ali Sociedade Esportiva Palmeiras naquela virada ali, Foi, né? foi melhor que Bitcoin, cara. Dudu ou Gustavo Gomes? Dudu.
Dudu fica ainda. Ah, ser ídolo de zagueiro, só se fosse o Tonhão, né, que deixou a gente essa semana. É pena, né? E agora, Dudu ou Rafael Veiga? Aí Tá eu... vendo só os novos aqui. Tá? Caramba, não, eu fico com o Veiga porque, pô, os números dele são absurdos. Vocês viram? É o meia com mais gols no mundo. Eu vi você postando no grupo Desde isso. 2020. Falei, vai defender o Veiga. No Cartola, pra mim, ele é fixo. Ele não sai nunca. No Cartola, postei até no Stories lá, ele não tem erro. Não tem 26 pontos. Sabe o que eu gosto dele? É resiliência. Assim, um cara que já passou por muitas provações. Esse ano pegou um banco. E tá aí, voltando. 3 agora gols tá jogando. agora. Tá jogando. Então agora meia com meia. Agora você já sabe o que vem por aí. Rafael Veiga ou Alex? Não, Alex. Não, Alex foi muito mágico. Que lá, eu tava começando a acompanhar futebol, né? Tinha meus 14... Não, começando não, né? Mas, pô, ver aquelas Libertadores, ver aquele chapéu ali no Rogério, assim, foi um negócio... Esse cara, Vamos lá, o esse cara próximo. tinha que ter pegado a Copa. O Alex não ter ido pra uma Copa do Mundo então uma... eu fico muito triste por isso. É um crime contra o nosso futebol. É tão besta isso, né? A gente falando de um assunto tão sério como o mercado financeiro, eu fico, nossa, mas eu fico triste do Alex não ter ido pra Copa, mas realmente é que eu amo muito esse esporte. Alex ou Edmundo? Não, Alex. Alex. E pra final... Não, tem mais um aqui, tem um forte. Alex ou Evair? Alex, cara, eu sou muito identificado ao Alex. Embora o Evair tenha uma importância histórica ali, eu sou desse aí de, cara, daria um abraço no Alex e falar, cara, você seria meu 10 em qualquer Copa do Mundo ali. Que legal. Alex ou Marcão? Marcão, não, Marcão, pra tudo, né? Imagina o Marcão aqui nessa mesa. Pô, Ele não tem rejeição, cara. O Marcão não tem rejeição. Então o ganhador foi Marcão aqui. Não, Quem não gosta do Marcos não tem... Ainda bem que você não botou o Valdívia aí, cara. Porque aí ia dar problema, porque eu sou vedete do Valdívia. Ah, é? Puta que... Eu ia colocar ele, tem o Ademir da Guia, mas o Ademir da Guia é das antigas. Não, mas o Valdívia... Ah, mas vai ganhar do Marcão? Não, ia Putz, ganhar. cara. Caramba. Não, assim, o Marcão é o ídolo, mas, puta, que Valdívia me... Puta, é incrível, assim. Não, Marcão tem um jogo contra o Sport que eu jamais vou esquecer, que ele pegou tudo, pegou pênalti, pegou... 2008, na Libertadores, foi? Já tava velho pra caramba. 2009. Aí o cara saiu, a melhor partida da história dele, o repórter falou, cara, qual a defesa mais difícil? Ele falou, meu, na cidade toda a defesa é difícil. Tipo, o cara ainda sai fazendo piada. Ele é muito bom, o Marcos, ele é... Mas hoje o fantástico. Palmeiras tem um ídolo acima de todos eles, né? O nosso Portuga, né? Abel, pra mim, Abel Ferreira, é verdade, pra ter colocado ele. Na tua visão agora, vamos falar, não profissional, de futebol, mas profissional, pessoa. O que você vê no Abel que você acha mais fantástico, assim? Qual característica dele que você fala, cara, isso aqui faz dele ser, pra mim, um ídolo? Tira aí o aspecto esportivo. Não, eu mas... já fiz eu li 2 vezes já o livro dele, fiz alguns estudos sobre isso, assim, até... eu acho que ele tem duas coisas aí que diferenciam muito ele. A primeira é a paixão pelo esporte. Ah, eu também sou apaixonado por futebol. Não, cara. Ele ganhou do River Plate porque ele leu o livro do treinador River Plate, o Galhardo, leu e releu para entender qual a tática que ele ia montar. Quantos treinadores de futebol vocês já viram que, cara, eu ganho um jogo porque eu li o livro do cara? Tipo, meu, cara, Talvez, no máximo... Talvez ele e o Guardiola estariam ali, né? O então, Guardiola assim, no sentido de é buscar, né? aquela obstinação que tem um pouco no lado do analista, no lado do produtor de conteúdo, né? Pensando na minha trajetória, que, assim, qual é a lição de casa que você tem que fazer para falar com o Ike? É ler o livro do Ike? Pode ser. É ver um podcast do Ike antes? Pode ser. Mas, cara, não tem finito, né? É uma coisa meio infinita. Se você consegue conversar com os caras que trabalharam com o Ike, com o cara que já investiu no Ike, o cara que shorteou a GX, quanto mais informação você pegar para você ficar fluente naquele assunto, Verdade. melhor vai ser seu trabalho ali. Então, eu acho que essa obstinação dele é muito louca. E a segunda coisa é ele conseguir extrair o melhor de cada pessoa. Assim, ele tem uma coisa dele ali que ele consegue, de fato, colocar as pessoas nos lugares certos, né, e trabalhar com essas pessoas. Então, assim, ele está no Palmeiras há muito tempo. Os 3 assessores, os auxiliares lá, estão com ele, o Castanheira, o Thiago, estão com ele esse tempo todo. Jogadores que confiam nele e seguem com ele, e
as posições, muito jogador mudou de posição muito por que o Abel enxergou nele ali, e assim, você vê que é uma coisa que ele, de fato, ele é meio obcecado em extrair o melhor ali. E, cara, eu sei que como palmeirense, né, que gosto muito dele, boa parte dos torcedores não gostam muito do Abel, mas ele tem esse cuidado com as pessoas que é absurdo. Você vê a coletiva dele falando de jogador, um negócio, você vê que ele realmente é preocupado com o ser humano. Eu sou muito admirador, assim. Eu vejo até mesmo essa janela aí. Quanto tempo que ele tá no Palmeiras? Tá? Ele chegou em 2020, mais de 4 anos. Acho que é um sentimento parecido nosso pelo Rogério Ceni. No Rogério Ceni, das pessoas dos outros times não gostarem tanto, porque acha ele arrogante, acha várias coisas, mas a história, o que ele fez, que ele é estudioso, ficava no treino. Acho que o Abel tá isso vendo também. O Abel é muito fora da curva. Tá vendo quem foi que falou? Algum atleta que falou que o acabava o treino e não foi agora, nos tempos áureos. Foi no Rogério de 93, quando ele era reserva do Zete. Ele ficava batendo falta até a noite. Era o Cafu cruzando obrigado, que o Tele obrigava. O Rogério batendo falta lá atrás para um dia ter. Mas do Abel, até mesmo atletas que deveriam, se fosse olhar a questão financeira, sair. O Gustavo teve proposta de Milan, tudo, e pesa muito o fator Abel. Vê que, de fato, ele virou um argumento pro Palmeiras manter atleta por conta dessa... o contrário também existe nisso. Porque você falou do Gustavo Gomes, recebeu uma proposta milionária da Arábia para sair, e o Gustavo Gomes, ele teve uma queda de rendimento ali. Eu vi muita gente falar, nossa, cara, eu acho que ele tá merecendo um banco, esses meninos estão jogando bem melhor. Falei, cara, qual a chance do Abel colocar no banco um cara que trocou a Arábia, um dinheiro milionário, um zagueiro, o zagueiro já não é valorizado, tá nos seus 30, já tá uma idade avançada, pra ficar no Palmeiras. Esse cara vai jogar titular no Palmeiras até o Abel sair. Então, o Rony, o que ele fez com o Rony, com Marcos Rocha. E a molecada também, né? Palmeiras não era o time da categoria de base, virou o time. Mas isso foi, aí é outro, aí foi menos o Abel, foi mais lá na gestão Paulo Nobre e Alexandre Matos, quando eles começaram a eu lembro da época do próprio Gabriel Veron, quando ele pegou pesado, Gabriel Veron. Então aqui a análise racional. É claro que assim, você nunca vai ver eu torcer pelo Palmeiras, mas você tem uma admiração absurda pelo Abel e reconhecimento. Abel tem que ter uma seleção brasileira por que a Leila faz. Por vários motivos. O primeiro é sair do Palmeiras. E é curioso, assim, como alguém que se o futebol não é meritocrático, mas como alguém que torce pela justiça para que o que mais merece ganhe, é impossível falar que o Palmeiras não é muito merecedor de tudo que ele tem conquistado, cara. Isso é muito justo. Na verdade, assim, o futebol ele tem o seu lado meritocrático, é que ele tem aleatoriedade. Sim. A Fluminense ano passado, Libertadores. E o próprio Palmeiras ser campeão com o gol do Davis. É diferente, por exemplo, de um basquete. Sim. Que você não vê... Você vê assim, Olimpíadas. Pô, em 2004, em Atenas teve uma grande zebra, cara, que te lembra até hoje, que a Argentina ser campeã, tal, que foi uma aleatoriedade muito rara. Futebol a gente vê o tempo todo. Eu tava até vendo, assim, né, 2004 foi um ano que tudo deu muito louco. 11 Caldas na Libertadores, Porto na Champions, Grécia na Euro. Mas você vê, cara, o futebol, ele todo ano tem muita autoridade. Você vê, pô, cara, a gente foi em São Paulo e São Bernardo, começo do ano, eu falei, cara, a gente no carro, eu falei, puta, hoje é 6-0. Assim, cara, não tem como, assim. Cara, primeiro lance, os caras fizeram um gol. 1-0, e assim, o São Paulo não conseguiu jogar, cara. Os caras amassaram o São Paulo no Morumbi, 1-0 São Bernardo. Aí você fala, pô, o futebol, ele proporciona coisas que nenhum outro esporte proporciona. Isso é muito louco. Não tem como. Então vocês estão vendo que o projeto do Salomão Novo vai dar certo, hein? Olha só quanto tem de assunto aqui. Fantástico. Não, isso aí gera um problema de falta de foco, mas até por isso, né? Tipo, isso. O Sports Market Makers hoje, ele é o Marcelo que toca esse projeto e o pessoal da Outfield junto. Copa do Condado também eles. Não, deixa eu lá com o podcast, com o M3 e com o fundo. Que vai levando aí, senão... Já tá bastante. Até a própria consultoria, né? Tem o Murilo que tá encampando isso junto com o Josué. Delegando. Então, não,
tá olhando tudo de cima, mas saber onde você é melhor, né? Senão vira aquele comercial da Nextel, né? Que, pô, eu faço isso, aquilo. Como é que eu faço tudo isso? Sendo meia boca em tudo. Né? A gente trouxe do ecossistema. Tem duas perguntas que ao longo do tempo eu não quis aqui pegar no podcast para não quebrar, mas que eu quero... na verdade, eu até imagino a tua resposta por te conhecer muito bem, mas para quem está acompanhando. Está falando, você falou, bolsa, ações. A gente não está num momento muito glamuroso de ações. Qual que é a tua visão, Brasil e Estados Unidos principalmente, em relação ao que vem pela frente? Aí até se você pudesse aprofundar também qual o impacto que, de repente, esse embate entre Kamala e Trump pode impactar, fazer preço de bolsa? Fala um pouco com a gente. Acho que o impacto da Kamala Harris e o Trump, a gente já está vendo que o impacto ele tende a ser menor no mercado, porque esse evento ele tem uma importância hoje menor do que já teve em outros anos, em outras eleições. Porque hoje o foco do mercado está muito condicionado a... Estão olhando eleições, mas a gente tem a coisa mais importante do mundo, né, que é a taxa de juros americana, que está nesse momento de queda. E vai cair quanto? Por quanto tempo? Então, esse é o evento hoje mais importante. É o que precifica tudo. E acaba tirando um pouco o apelo aí das eleições. Né? Óbvio que as eleições são importantes e tudo mais, mas a capacidade de fazer preço ela é menor. Até porque os dois têm algumas similaridades. Tem cabeças bem diferentes, mas os dois são anti-China. Então, seja quem vier, deve ter uma onda de taxação. Isso deve fechar o mercado chinês. Se o Trump vier, vai ser ainda mais. E aí tem gente que diverge sobre se isso vai ser um impacto inflacionário, porque as tarifas vão deixar os produtos mais caros e vai gerar inflação, ou se isso tem um impacto deflacionário, porque aí a China vai escoar produto para o mundo todo e isso vai deflacionar aí mundo afora. Mas tem outras coisas que também vão afetar talvez mais do que as eleições. Né? A própria China está no seu momento de... Aliás, muito louco isso, né? A China está anunciando aí um super pacote que envolve fiscal, dinheiro na bolsa mesmo, diminuição de compulsório e construção. Ao mesmo tempo que o Fed começa um ciclo de corte de juros. Né? Então a gente pode ver um momento muito pujante para a bolsa em geral. Né? São dois eventos que ajudam na dinâmica de ativos de renda variável. E a gente tem um outro evento aí que está muito em evidência, que são os resultados das empresas americanas. Eu acho que a taxa de juros americana passa pela saúde da economia, e a saúde da economia a gente começa a perceber pelas empresas. Hoje a gente tem as 10 maiores empresas do S&P representando cerca de 40% do índice. Né? Então, é uma fatia muito significativa. Se a gente tiver uma surpresa muito positiva ou negativa com as grandes empresas hoje do S&P, né? Nvidia, Amazon, toda essa turma. E você aí. acredita que qual que é o teto que a gente vai ver para essas empresas tech? Então, eu costumo dizer lá que assim, nós como analistas de ações, de um grupo de 2 pessoas e vários colaboradores, a gente tem que escolher nossas batalhas. Né? Olhar, encontrar as oportunidades nas blue chips americanas realmente não é onde a gente vai ter um diferencial. Então a gente acompanha de uma maneira bem superficial isso, pelo fato que a gente prefere acompanhar mais de perto as teses das empresas que a gente tem na carteira, a maioria delas, né? Todas elas brasileiras, a maioria delas small caps. Mas assim, o que a gente olha, principalmente das trocas que a gente tem com o pessoal do mercado, é que Nvidia, e pegando ela como um exemplo principal, ela cresceu junto com os seus resultados. Então, assim, não cresceu como bolha. Não estão olhando, o PL ficou possível Abriu ver. a boca, jacaré. Então, olha para receita sobre preço sobre... É coerente o crescimento. Ele tem o seu equilíbrio ali. Mas, assim, são números absurdos, né? Se você pegar o quanto que elas estão crescendo, o quanto de CAPEX que vem, e quais as consequências disso, né, de derivadas, né, segunda e terceira derivada, desse dinheiro que vai ser gasto por essas empresas, assim,
eu olhando sobre se tivesse que botar uma arma na minha cabeça, falar, compra ou vende NVIDIA? Pô, hoje eu compraria, porque assim, você vê que tem uma consistência ali no que está subindo, mas não é onde a gente ali no Market Makers se concentra a buscar oportunidades ali, de ficar olhando talvez a empresa mais acompanhada, mais analisada do mundo. A gente está aqui para encontrar simetrias, né? E a gente só vai encontrar simetria onde a gente consegue ter uma opinião diferente. E do resto do Bolsa mercado. Brasil? Dívida pública, tiver a curva de juros terrível, assim, abrindo assim todo dia e abrindo muito. Quanto a percepção? Então, vamos lá. Eu acho que, primeiro olhando para o Brasil, a gente está numa situação, ela é insustentável. Não hoje, o futuro. Não existe um Brasil que vai ter taxa de juros de 13,5% até 2031, que é o que está na curva hoje. Não existe. Isso é o quê? É um sinal do mercado para o governo. Governo, PIB está crescendo acima do esperado, desemprego está na mínima histórica. Pô, parabéns. Pô, legal. O Brasil está bem. Nesses pontos, está bem. Pô, não há como negar. Nosso PIB vem surpreendendo positivamente há muito tempo. O que não dá para negar também é que a gente já tem uma situação que o nosso orçamento, que já é mega engessado, você começa a ver vários puxadinhos para você conseguir inflar os gastos do governo, né? As tais medidas parafiscais, que fogem do orçamento, mas entra na conta. É como se eu estou fazendo uma dieta que eu só posso ingerir 2.000 calorias, mas não conta as calorias que eu ingiro de comer brigadeiro e tomar Coca-Cola. Né? Não, sim, você pode não contar no seu orçamento, mas o resultado vai aparecer, tá ligado? Então, é uma coisa muito... É meio óbvio isso. E a sinalização futura, que a gente precisava de uma sinalização mais clara de corte de gastos ou de diminuição de... muitos benefícios que precisam de um pente fino, muita coisa que precisaria de um Marcos Lisboa chatão lá para mostrar os problemas, mas ninguém está levando tão a sério. Eu acho que o Haddad está tendo uma função muito importante nisso, mas vamos ver até onde que ele pode convencer o governo a manter um ritmo austero num momento em que vamos lembrar, né, qual é o objetivo de cada um nesse jogo, né? O objetivo de qualquer governo é se reeleger. Então a gente não imagina que a gente vai ter um governo que vai gastar menos daqui 2 anos, num ano de eleição, do que está gastando agora. Então, assim, é um sinal do mercado. Eu acho que é insustentável, eu acho que vai ter uma correção, mas não é por isso que eu estou comprando bolsa. Eu acho que tem vários motivos aí para você estar comprando bolsa hoje. Esse talvez seja um deles. O fato de o mercado estar extremamente subalocado, né? Participação mínima histórica de fundos, de alocadores, investidores de maneira geral, valuation das empresas estão baratas. Lembrando que valuation não é gatilho, não é porque está barato que ela vai subir, ela pode ficar barata por muito tempo, mas a gente é da filosofia de que você tem que comprar ações quando está barato, não quando vai subir. Porque quando vai subir a gente não sabe. A gente olha lá uma empresa, vou citar de novo a Mills, né? A gente gravou com o CEO, a gente tá mais fresco na cabeça. Mas a Mills é uma empresa que ela é líder no segmento que ela atua. Ela é uma empresa que tem caixa líquido, uma posição super confortável de caixa, uma posição super confortável de alavancagem. Então aí você faz aquele exercício. Bom, qual que é o jogo do Brasil hoje? Cara, é um jogo difícil, né? A economia pode ter uma ressaca, a gente pode viver com juros altos por muito tempo, então quem que eu vou investir? É melhor investir nas empresas líderes que estão com um bom resultado operacional e com uma estrutura financeira interessante, até com caixa líquido. Então tá aí. A gente tem aí uma Mills, tem outras empresas na carteira que atendem a isso. E dessa forma a gente monta o portfólio que, não sei se vai subir igual subiu nos 2 últimos meses do ano passado, que sobe 20% em 2 meses. Mas a gente está comprado em empresas que estão muito bem azeitadas para um momento complicado. E se as coisas andarem bem, juro fechar e tal, elas vão andar ótimo. E se as coisas andarem mal, a gente sabe que elas estão gerando resultado, estão crescendo, vão pagar dividendos.
Então a gente tem uma... O que a gente faz não é muito diferente do que aqueles velhinhos promissores lá dos Estados Unidos fazem, né? Warren Buffett, Charlie Munger, que já não está mais com a gente, enfim. A gente comprar bons negócios com uma boa estrutura de capital, com a capacidade de reinvestimento, com uma posição consolidada no mercado e comprando a bom preço. Então, assim, o Brasil está em crise? Ainda não. Com certeza vai estar. Talvez a gente vai ter alguns anos difíceis. Mas também não... A gente fez esse exercício recentemente, né? Em 1979, a capa da Business Week falava que os Estados Unidos teve uma década perdida no mercado de ações e que ia demorar muito para se recuperar, se recuperasse. Veio depois o maior bull market da história dos Estados Unidos. Então, a gente sabe que o mercado é cíclico. A gente sabe que você tem que comprar na baixa e vender na alta. E a gente sabe que esses momentos de comprar na baixa, o mundo tem que estar na baixa, né? Não tem como estar todo mundo feliz e a bolsa está barata. Não tem como, né? Então é um pouco do que a gente... a curva longa, você vê 13,5, não se sustenta, Não, né, Thiago? É muito... Tá assim, muito aberto a boca o de Brasil tá aí para surpreender a gente em várias coisas. Mas assim, também se a curva longa fizer isso, aí vai ser ruim para a bolsa, vai ser ruim para tudo, Todo né? mundo, Então né? As empresas. eu acho que Perfeito. tem o Brasil costuma converter para média, né? Costuma voltar ali para nota 5. Então, Muito bom, muito bom. Salomão, quero agradecer demais. pô, já? Demais. Falamos demais. de pouca coisa. Muito bom. Falamos de muita coisa bacana aqui. Primeiro, parabéns pela sua trajetória, pela sua história que você está construindo e está só no começo. Estamos falando de 2 anos de marketing, Marketing Makers. 2 aninhos. 2 anos, então tem muita coisa pela frente, muitos desafios. Boa sorte agora na consultoria. Vamos vir com tudo, atendendo uma demanda de um público que você já tem, que você já está com eles há muito tempo. Então vai ser sucesso com toda certeza. Tá. Conta com a gente para tudo, a gente vai estar. Então, espero vocês no M3. Mas pode contar que estaremos mesmo. Convidado, vamos escrever o nosso time lá, tem que treinar. Tem que treinar, Ronaldão. Pelo menos patrocina. Ó, já tava mudando de assunto. Tá vendo? Ronaldo. Ô, Deixa eu Thiago, atualizar, eu né? falei Falar que de correr, falei que estarei lá, mas falar de correr. não disse como. Então, Vai ter Thiago, churrasco depois, Pra não gente vai? finalizar Não vai, aqui, então, fala um pouco das suas redes. Então temos o YouTube do Market Makers. Lá no Instagram eu tenho o @_Salomani, que é o meu perfil. Coloca lá. E tem o M-Makers aí, o M-Makers Oficial, que é a página no Instagram do Market Makers. E o YouTube talvez seja o melhor lugar para vocês acompanharem nossos podcasts. E tem a nossa newsletter, né? Eu acho que a newsletter é o conteúdo que a gente mais gosta de fazer ali, de escrever um negócio que dá tanto trabalho, né? E lá no site do Market Makers, já lá na primeira, se for na home do site, acho que tem que digitar de novo lá o mmakers.com.br. Aí do lado, isso. Já tá ali, aqui. Tá fácil. Você já coloca o e-mail e você já recebe os nossos insights ali. Pô, assim, obrigado. Como eu falei no começo, acho que vocês são uma das histórias legais de sucesso dentro do mercado financeiro que a gente acompanha, se inspira, quer estar próximo. Espero você, Quero estar. mês que vem lá, vai estar com a gente no nosso Você estúdio. viu? Vai estar eu e o Primo Pobre, eu e o Duda. Eu vou Episódio. junto. Eu estaria lá também. O que você acha? Aqui é... Ô, não te convidou não, viu? Ou não. Oh. Pô, depois das palavras, o cara vai sentar até no meu lugar ali no podcast. Ó, Ronaldão. Mas agradecer demais, obrigado aí. Sabe que eu sou meio avessa, tá do outro lado do podcast, mas Não, aqui foi era bom um demais. motivo especial. Agradecer, demais. porque a gente admira como empreendedor, admira como homem, caráter, a história que a gente conhece, como Que construiu, o cara né, do tudo. mercado. Então, em todos os níveis, aqui a admiração por você é muito grande. Recíproca também. Valeu, Muito galera. feliz. Gostou, Muito Lucão, do feliz. episódio? Top demais. Eu posso ser suspeito pra falar. Foi um dos preferidos, tá? Pô, Só não bom. gostou muito da parte do Corinthians. Aí, né? Essas coisas aí faz parte. ano Quem que não é vem, corintiano odeia muito Corinthians. Então ano tem que vem falar. vai melhorar. Ano que vem vai melhorar. Porque a Série B é mais fácil. Que dia que o senhor joga? retiro Tá minhas com o palavras, dado? Tá todo fim de semana. Agora vai todo fim de semana até dia Sexta-feira tá 17. livre. O quê? Sexta-feira tá livre. O quê? Desculpa. A Copa do Condado é de final de semana só.
Sexta-feira que a Série B tá tranquilo. Você não vai O ter bullying. nenhum dia pra... O bullying. Você não perde nenhum jogo, fica em paz. O Fábio tirou o podcast de noite ao vivo porque eu ficava assistindo o jogo do Corinthians. Você vê que depois ele vai cortar essa parte que você falou do Corinthians, ele vai cortar. É, pode deixar comigo. Ué, cadê essa parte do A episódio? IA, aqui? hoje a inteligência artificial tá aí pra isso. Eu vou fazer você falar bem do Corinthians. É um ou outro. Neto ou Casagrande? Muito bom, muito bom. Obrigado, você que acompanhou mais um episódio. Esse foi Pesado, nosso consultório Muito de bom. investimentos. Até a próxima. Tchau, tchau. Okay, let's go.